Olá, amigos e amigas aí do canal do Instituto de Direito Contemporâneo. Meu nome é Felipe Moreira. Estamos aqui em Porto de Galinhas, na jornada de Direito Processual Civil, e com a honra aqui de estar ao lado do professor Fábio Monerá, de um grande amigo, grande processualista, aí da turma jovem do novo processo civil. E gostaria de perguntar ao professor Fábio, inicialmente, professor, qual o tema que o senhor pode destacar do novo código aí como uma promessa para o jurisdicionado, considerando a sua atividade aí na AGU? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. O Felipe, para quem não sabe, foi meu aluno quando eu era assistente lá na PUC de São Paulo, então um estudante que desde já se destacava, e hoje é alguém que eu tenho o prazer de chamar de colega. Dentro desse contexto de novo Código de Processo Civil e os diversos impactos que o novo Código traz para a advocacia pública, eu vou escolher destacar um tema que eu tratei aqui quando da minha exposição, da minha palestra nas jornadas aqui em Porto de Galinhas, que foi justamente o cotejo entre o sistema de precedentes do novo Código de Processo Civil e os seus impactos na advocacia pública. É preciso ter sempre em mente que o novo Código de Processo Civil ele nasce num contexto em que havia uma gigantesca, e eu diria na minha concepção, me parece na concepção de quem elaborou o Código também, intolerável divergência jurisprudencial. Então o novo Código de Processo Civil, ele nasce com um intuito muito claro de combater a divergência jurisprudencial e promover o contrário desta divergência, que é justamente a uniformização da jurisprudência. O novo Código ele é muito claro quando ele diz que os tribunais devem uniformizar a sua própria jurisprudência e, mais do que isso, mantê-la estável, íntegra e coerente. Então, um dos principais traços característicos desse novo Código é justamente a promoção do dever de uniformização e o dever, vamos chamar assim, de estabilidade da jurisprudência, tudo, repito, conforme o artigo 926, que abre, é simbólico isso, abre o capítulo da ordem dos processos nos tribunais. O artigo seguinte complementa essa ideia ao tratar da obrigatória observância de determinadas súmulas e de determinados precedentes, uma vez formalizados pelos tribunais, não só tribunais superiores, como também tribunais de segundo grau. Então o 927 vai dizer, por exemplo, que as súmulas do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça devem ser observadas, e na minha leitura, obrigatoriamente aplicada por todos os demais juízes e tribunais, assim como alguns precedentes formados no incidente de demandas repetitivas ou no julgamento dos recursos especial e extraordinários repetitivos. Devem, repita-se, serem observados e obrigatoriamente aplicados pelo juiz e pelos tribunais subordinados, aí se forem os tribunais superiores, por todos os tribunais do país. Em que medida isso impacta na advocacia pública? Vejam, o novo Código de Processo Civil, nesse passo, ou nesse ponto, não se dirige à advocacia pública, ou seja, quem deve uniformizar a jurisprudência são os tribunais, e quem deve obedecer à jurisprudência são os juízes e tribunais. Mas o procurador, ou mais amplamente o advogado público, ele não pode ficar alheio a isso, não obstante não estar vinculado. Então, o que eu defendi hoje pela manhã? A partir da análise das duas funções do advogado público, em que medida existe reflexos dessa vinculação aos precedentes na atividade do advogado público. Aqui um parênteses rápido, né? O papel do advogado público ele é duplo. O advogado público ele atua no contencioso, representando o poder público em juízo, e o advogado público também é o responsável por todo o assessoramento jurídico, ou seja, ele atua também na parte de consultoria e assessoramento jurídico da autoridade pública. Então essas duas atividades, na minha leitura, a partir de uma visão um pouco mais ampla e sistemática, essas duas atividades elas acabam sendo impactadas pelo novo sistema de precedentes e de maior rigor na observância da jurisprudência formalizada em súmulas ou em precedentes. Portanto, no contencioso, primeiro cuidado que a Procuradoria, a Advocacia Pública como um todo deve ter é justamente na atuação quando da formação desses precedentes. Então, cabe à advocacia pública, a partir de uma visão estratégica, de um planejamento estratégico mesmo, em primeiro lugar,
tomar iniciativa, escolher os processos e os temas que precisam ser pacificados e que precisam ser uniformizados. Até porque, considerando que uma vez formalizados esses entendimentos, todos os juízes têm de obedecer, é importante que a advocacia pública exerça algum papel de protagonismo e, inclusive, dê início a esse tipo de atividade. E outra, quando o início, ou seja, a iniciativa da formação de súmula precedente sobre um tema, não for dado pelo advogado público ou pela instituição advocacia pública, é papel dessas instituições acompanhar, influir, influenciar na formação dessas súmulas e precedentes, todas as vezes que os temas ali tratados e futuramente, enfim, que virão a ser pacificados e formalizados, impactarem no interesse público ou na defesa da fazenda pública em juízo. Praticamente todos os procedimentos de formação de precedentes permite, sobretudo aí na qualidade de amicus curiae, a participação da Procuradoria nesses procedimentos de formação de precedentes obrigatórios, enfim, de precedentes qualificados. Então, o primeiro impacto, eu destaco, é essa necessidade de se repensar a advocacia pública como um todo para que haja uma preocupação clara e uma atuação estratégica na formação, na construção desses precedentes. E uma vez formados esses precedentes, ou seja, uma vez existentes esses precedentes, qual deve ser o papel da advocacia pública frente a esses precedentes, quais são as atitudes possíveis? Aqui eu destacaria o seguinte, mais uma vez, salvo a súmula vinculante que tem assento constitucional, os precedentes arrolados no 927 e as súmulas, vamos dizer assim, não previstas na Constituição, mas sim as súmulas comuns do STJ e do STF, não são vinculantes para a administração pública. Portanto, não seria correto a gente defender que a advocacia pública está vinculada a esses entendimentos. Mas, de outro lado, a gente não pode ignorar que os juízes estão vinculados a esses entendimentos, de forma que a atuação do advogado público em juízo, contrariamente a uma tese já firmada em súmula ou precedente obrigatório, é, no mínimo, uma atuação contraproducente. Quando não, podemos afirmar, inclusive, que seria uma espécie de litigância, vamos dizer assim, irresponsável. Daí o conceito de defesa séria, né? No processo Exatamente. civil, né? Daí a necessidade do advogado público ter de atuar dentro dos parâmetros possíveis a partir da edição da súmula ou do precedente. Vejam, existe espaço para a advocacia. O próprio Código prevê, e é da técnica de aplicação de precedentes como um todo, as alegações de distinção, as alegações de superação do precedente, mas advogar contra uma tese já firmada, usando aqueles mesmos argumentos já rechaçados quando da formação do precedente, na minha concepção é algo que não se sustenta à luz do novo Código de Processo Civil. Vários argumentos sustentam essa tese, apesar de, repito, o CPC não ser textual nesse sentido, no que tange a advocacia pública. Mas um dos argumentos, em primeiro lugar, é a questão da economicidade. Afinal de contas, o novo Código prevê honorários recursais. Portanto, não é inteligente interpor um recurso ciente do seu insucesso para apenas e tão somente dizer que o recurso foi interposto, quando, na verdade, haveria aí uma piora na situação do erário público. Outra questão que eu gostaria de destacar isso combate, ou isso, de uma certa maneira, ofende uma ideia de isonomia. Não é papel do advogado público buscar, em processos individuais, um tratamento desigual quando, por força de um precedente ou de uma súmula de obrigatória observância, todos aqueles sujeitos que se encontram na situação de direito material estão recebendo a mesma resposta jurisdicional. Então não cabe ao advogado público ficar naquele processo com aquele sujeito que, porventura, tenha perdido um prazo ou alegado de uma maneira pior ou diferente a vitória, naquele caso, proporcionando um tratamento desigual apenas e tão somente a uma pessoa. E um outro ponto que eu gostaria de destacar, para fechar, já que o tempo é bastante curto nessa nossa conversa, é o papel do advogado público enquanto assessor jurídico, ou seja, enquanto aquele que presta consultoria jurídica à autoridade. Porque, vejam, mais uma vez, não é a preocupação central do novo Código, mas a partir desse sistema, podemos imaginar uma atuação do advogado público quando prestar consultoria para a autoridade administrativa, tomar posições e posturas de internalizar os entendimentos consagrados em súmulas e precedentes, de modo a orientar
a autoridade pública a agir de acordo com esses entendimentos que, nos termos do Código, são vinculantes. Esse tipo de atitude, além de proporcionar a isonomia e a economicidade, porque o processo pode até não existir, funciona, no fundo, como um grande fator de prevenção de litígio, de prevenção de litigiosidade. E, na minha concepção, dado o sistema posto pelo novo Código de Processo Civil, faz-se necessário, sim, uma mudança de postura da advocacia pública. Repita-se, com uma atuação estratégica e uma litigância muito responsável para fins de formação do precedente, mas uma vez formado o precedente, respeitá-los. Afinal de contas, se o Código manda todos os juízes e os tribunais respeitarem, não seremos nós, advogados públicos, que iremos atuar perante os tribunais solicitando, requerendo atuações contrárias aos precedentes que, nos termos do Código, são obrigatórios. Em poucas palavras, eu gostaria de deixar esse recado e, mais uma vez, registrar o meu abraço a todos aqui, direto de Porto de Galinhas, Pernambuco, minha terra. Quero agradecer mais uma vez, professor Fábio, pela brilhante exposição aqui no Congresso, a sua participação, e agradecê-lo aí pelas novidades em termos de perspectiva, de isonomia, segurança jurídica para o nosso sistema, que tem aí muito a advocacia pública a contribuir. Mais uma vez agradeço, professor Fábio, um excelente congresso aí. Eu que agradeço. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço.